Olá! Hoje a gente vai explorar um material que, olha, convida a gente a ver a saúde por um ângulo um pouco diferente. Uhum. Temos aqui uns trechos da justificação da terceira edição do livro O Par Biomagnético. A proposta é uma filosofia diagnóstico-terapêutica, assim, meio fora do convencional, sabe? Sim, sim. Sugerindo revisitar alguns princípios científicos sobre uma nova luz, focada no biomagnetismo médico e na bioenergética médica. Ok, vamos desempacotar isso. Pois é, e é uma abordagem bem intrigante. E logo de cara, o texto já deixa claro que o que eles estão apresentando é resultado de experiências, né? Acumuladas, Experiências de quem, exatamente? principalmente de físicos e médicos que estão nessa linha de pesquisa. E tem um reconhecimento bem explícito de que, apesar do que eles descobriram e relatam, Uhum. ainda tem um caminho aí de investigação científica mais formal pela frente para validar mesmo, consolidar tudo isso dentro do campo científico maior. Ah, entendi. Então eles mesmos admitem que é algo em desenvolvimento. Exato. Eles posicionam o biomagnetismo e a bioenergética médica como áreas. Bom, ainda em refinamento, em construção. E essa proposta toda já começa com uma premissa bem forte, né? A ideia de que o biomagnetismo do nosso corpo, essa dimensão magnética que a gente tem, Isso. estaria ligada diretamente à origem, ao desenvolvimento de muitas doenças. E aí o texto coloca as medicinas alternativas, né? Especificamente essa abordagem biomagnética. Sim. Não só como um complemento, mas como uma via terapêutica que pode ser eficaz, especialmente, segundo eles, claro, onde a medicina convencional talvez tenha encontrado limites, né? Exatamente. É por aí. E para sustentar essa ideia, o texto apresenta uma visão bem particular do corpo humano. Como assim? Ele descreve o corpo metaforicamente como uma máquina perfeita. Um sistema que é capaz por si só de sinalizar os próprios desequilíbrios. Interessante essa metáfora da máquina perfeita. É, e dentro dessa visão, o biomagnetismo não é algo místico, sabe? É tratado como uma propriedade física mesmo, fundamental do organismo. Ah, físico. Isso. A ideia central é que esse biomagnetismo seria mensurável e, mais importante, interpretável para fins de diagnóstico e cura clínica. Uhum. O que é fascinante aqui é essa tentativa de quantificar, né? E aplicar clinicamente um aspecto da nossa biologia que talvez não seja o foco principal da medicina mais tradicional. E isso me leva a um ponto que o texto ressalta bastante. É a natureza dual do nosso corpo. A gente está acostumado a pensar na eletricidade, né? Sim, impulsos nervosos, coração. Exato, impulsos nervosos, a atividade elétrica do cérebro que a gente mapeia com o eletroencefalograma, a corrente elétrica do coração. Sim, Mas a fonte bate na tecla que somos igualmente seres magnéticos. magnéticos. Isso. E essa dimensão magnética não seria só um subproduto passivo. Ela teria um papel ativo na nossa fisiologia. Sim, e essa ênfase na parte magnética é a base para uma das ideias mais, assim, distintas que eles apresentam. A influência dos campos magnéticos externos sobre nós. Ah, do ambiente. Exato. O texto sugere que os campos magnéticos do nosso ambiente, sejam os naturais, tipo da Terra, ou os artificiais, de tecnologia, né? Uhum. Eles interagem o tempo todo com o nosso próprio campo biomagnético. E essa interação, segundo a fonte, poderia ter efeitos biológicos e físicos bem concretos. Efeitos tipo... Influenciar nossa saúde tanto para bom quanto para ruim, dependendo das características desses campos externos e da nossa própria condição interna, claro. Nossa, Isso abre uma janela para pensar na nossa relação com o ambiente de uma forma bem mais interconectada energeticamente, sabe? entendi. Faz sentido. Então, se o corpo é elétrico e magnético e sensível a essas influências externas, como isso se traduz na forma de diagnosticar e entender as doenças, segundo essa abordagem? Bom, é aí que o texto introduz uma diferenciação que eles consideram importante. Ele contrasta o que chama de pensamento monopolar da medicina ocidental. Monopolar? E isso, com a abordagem bipolar ou binária do biomagnetismo médico. A descrição que a fonte faz do pensamento monopolar
é a de um foco maior nos sinais e sintomas, naquilo que se manifesta. Ah, no que a gente vê e sente. Exato. E isso levaria a diagnósticos que eles classificam como sintomáticos ou signológicos. Ou seja, descrevem a condição que se observa, Certo. mas que, na visão do texto, nem sempre chegariam à causa fundamental, a etiologia da doença. Entende? Entendi. Fica mais na descrição do problema do que na origem. E a alternativa deles, essa abordagem bipolar ou binária, o que ela tenta fazer de diferente? A proposta bipolar ou binária, segundo o texto, busca ir além dos sintomas para identificar a origem do problema num nível energético e bioquímico mais fundamental. Tanto o biomagnetismo médico quanto a bioenergética médica, como descritos ali, visariam permitir uma revisão integral do paciente. Revisão integral. A ideia não é olhar só para o órgão ou para o sintoma isolado, mas entender o desequilíbrio dentro do sistema como um todo. E aqui, olha, aqui é onde fica realmente interessante. Conta mais. A promessa é a de um diagnóstico etiológico focado na raiz da patologia, que, segundo eles, estaria ligada a distorções energéticas específicas no corpo. Uma revisão integral. E como essa revisão identifica a raiz do problema na prática? Qual é o mecanismo que eles propõem? O mecanismo central que a fonte descreve para essa identificação da causa, da etiologia, é a localização de distorções específicas do pH. pH, o potencial de hidrogênio? Aquele da química? Esse mesmo. O pH, que é basicamente a medida de acidez ou alcalinidade, né, naquela escala de 0 a 14, ele é crucial para um monte de funções celulares, enzimáticas. Sim, lembro disso. O sangue tem que ter um pH super controlado, né? Exato, ali perto de 7,4 é vital para a saúde. A hipótese central do texto é que a origem fundamental, a etiologia mesmo, de várias patologias estaria ligada à presença de pares de pontos no corpo. Pares de pontos? Sim, pares de pontos que apresentam alterações simultâneas e opostas de pH. Espera aí. Pares de pontos com pH alterado. Como assim, opostas? Essa é a essência do conceito de par biomagnético, que dá nome ao livro. A teoria postula que uma doença se estabelece quando dois pontos que são anatomicamente relacionados no corpo sofrem, ao mesmo tempo, um desvio do pH normal, mas em direções opostas. Um ponto ficaria ácido demais, pH baixo. Certo. E o outro, o par correspondente dele, ficaria alcalino demais, pH alto. Um para cada lado do neutro? Isso. E esse desequilíbrio duplo criaria, segundo a fonte, um ambiente bioelétrico que seria propício para quê? Para a instalação e proliferação de micro-organismos patogênicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas. Entendi. Ou também para disfunções de glândulas, de órgãos. Cada par de pontos com pH alterado corresponderia a uma condição patológica específica. Nossa, que específico. Então, o diagnóstico seria mapear esses pares de pontos desequilibrados no corpo e a terapia como seria a partir daí? Exatamente. O diagnóstico, pelo que se descreve, envolveria técnicas bioenergéticas, talvez testes de resposta muscular, que são mencionados em outras partes da obra, mas a ideia central é identificar esses pares. Certo. Identificou os pares, e aí? Aí, uma vez identificados os pares biomagnéticos específicos ligados à condição da pessoa, a terapia proposta é a aplicação de ímãs. Ímãs. Aplicar ímãs. Sim. A ideia é que o campo magnético dos ímãs, aplicado com a polaridade certa, em cada ponto do par, tipo negativo em um, positivo no outro, ou vice-versa, dependendo se precisa neutralizar acidez ou alcalinidade, conseguiria neutralizar essas cargas bioelétricas opostas e, assim, restaurar o pH ao nível normal dele. O que eles chamam de nível energético normal, ou NEN. Entendi. O ímã corrigiria o pH. E ao restaurar o pH, o que aconteceria segundo a teoria deles? Bom, a consequência direta de restaurar o pH nesses pontos seria, de acordo com o texto, eliminar as condições que permitiam a vida dos patógenos ou que causavam a disfunção. Se o ambiente bioquímico, o pH, volta ao normal, os micro-organismos específicos que dependiam daquele desequilíbrio ácido ou alcalino não poderiam mais prosperar.
e seriam eliminados pelo próprio sistema imune. Faz sentido dentro da lógica deles. E da mesma forma, as funções das células e dos órgãos que estavam comprometidas pelo pH alterado poderiam se normalizar. O texto descreve isso como uma correção da etiologia da doença. Levaria a uma cura energética da patologia. Cura energética. No sentido de que se estaria corrigindo um desequilíbrio fundamental lá nos níveis bioelétrico e bioquímico da célula do tecido. É uma lógica interna bem definida mesmo dentro da proposta deles. Identificar pares de desequilíbrio de pH, corrigir com o magnetismo para eliminar a causa base da doença. É fascinante como eles conectam o pH, magnetismo, micro-organismos e saúde de forma tão direta. O texto também faz um comentário sobre a linguagem usada, né? Fala de termos técnicos. Sim, tem uma observação de que o leitor vai encontrar, em algumas partes, demonstrações de conceitos que podem exigir algum conhecimento de matemática, de engenharia, para entender completamente. Ah, então não é tão simples assim. Para entender a fundo a teoria, talvez não. Inclusive, eles até sugerem consultar um livro de física básica para clarear alguns princípios. Isso parece ser um esforço dos autores para mostrar que, embora a prática possa parecer simples aplicar ímãs, ela estaria baseada em princípios físicos e biofísicos que eles buscaram. Quantificar e explicar. Mesmo que isso torne algumas partes do material mais densas para quem não é dessas áreas, né? Sinaliza uma tentativa de dar uma base científica mais robusta para a metodologia deles. Ainda que, como eles mesmos admitem, a validação formal completa ainda seja um processo em andamento. Faz sentido. É como dizer, olha, isso aqui não é mágica, tem uma física e uma matemática por trás, mesmo que sejam complexas. Exatamente. É por aí. Então, recapitulando a visão que sai dessa fonte. O biomagnetismo médico se apresenta como uma abordagem que lê a saúde e a doença, primariamente pelas lentes do equilíbrio energético e do pH do corpo. Certo. A grande diferença que o texto aponta em relação a outras abordagens é esse foco na identificação e correção da causa etiológica, esses pares biomagnéticos com pH alterado, em vez de focar só no manejo dos sintomas ou das consequências da doença. Entendi. A proposta é ir na raiz do desequilíbrio bioenergético, bioquímico. Isso, intervindo à origem. Então, o que tudo isso significa, né? Analisando esses trechos, a mensagem principal parece ser um convite. Um convite a considerar perspectivas alternativas, como o biomagnetismo médico, especialmente quando se busca entender a origem das doenças de uma forma diferente. E talvez mais fundamentalmente, reforce uma visão do corpo humano como um sistema incrivelmente complexo, que opera não só por reações químicas, mas também por equilíbrios elétricos e magnéticos muito delicados, onde o pH e a energia celular teriam papéis, absolutamente centrais, segundo esta fonte. É uma perspectiva que, sem dúvida, amplia o campo de visão sobre o que pode influenciar nossa saúde e nosso bem-estar. Coloca uma ênfase em fatores energéticos, ambientais, que nem sempre estão no centro das discussões mais convencionais. Pois é. E refletindo sobre tudo isso, fica uma questão no ar. Não fica. Qual? Se o corpo, como essa fonte sugere, opera mesmo com base em equilíbrios tão finos de pH e é tão sensível a campos magnéticos, a campos energéticos, quantas outras interconexões sutis, sabe? Seja dentro da nossa própria biologia, que já é super intrincada, ou na nossa relação constante com o ambiente que nos cerca, quantas dessas conexões a gente ainda está longe de descobrir e compreender plenamente? Boa pergunta. Fica aí algo para se pensar.